Pronto. Então, praticamente do mesmo jeito a gente tem na letra D. Na letra D eu também vou ter uma completiva nominal. Observe. Sou contrário a que se conceda tal regalia. Observe que eu tenho uma preposição bem aqui ao lado. O a, o que, duas coisas totalmente fora, né, do contexto. E eu tenho o se, que se aplica à regra geral da substantiva, ok? Então, tem o a, o que e o se, beleza? E vamos na oração principal, ó. Sou o contrário. Imagine você chegando para mim e dizer, eu sou o contrário. Sim, a gente é contrário a alguma coisa, né? A gente precisa explicar. Então, ele precisa de um complemento. Esse contrário aqui, ó, que no caso o nome aqui é substantivo, também é abstrato. Então, por isso, todo o restante aqui é oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Pronto, seguindo aqui, letra E, ele diz o seguinte, ó, digo-te uma coisa, que aprenderás ainda mais. Digo-te uma coisa, que aprenderás ainda mais. Então, observe o detalhe aqui dos 2 pontos. Então, eu acrescento informação a mais. Então, vocês lembrem aí que quando é a positiva, geralmente ela vai vir depois de 2 pontos. Então, a oração subordinada substantiva positiva, geralmente ela vai vir depois dos 2 pontos. Eu acredito que a mais fácil de se memorizar é a positiva. Então, a positiva ela sempre vai vir depois de 2 pontos, certo? Pronto, a próxima alternativa, ela coloca o seguinte, ó, não tive dúvida de que estivessem certos. Pronto. A resposta logo dessa alternativa é que essa alternativa ela é uma oração subordinada completiva nominal. Essa é a resposta, beleza? Agora, bora só recapitular, né? O que geralmente vai ser a completiva nominal. Ela vai ter função de complemento nominal, ou seja, ela vai completar o sentido do nome. O que pode ser esse nome? Pode ser um substantivo, pode ser um advérbio, pode ser um adjetivo. Então, lá na hora, você vai ter que identificar, como sempre, onde é que está a oração principal, certo? Identifica a oração principal, identifica se dentro dessa oração principal eu tenho um nome, se eu tenho algum nome, ok? Um desses nomes aqui, tudo bem? Então, você vai identificar se esse nome, ele precisa de um complemento. Vê como é diferente, né, da ideia, por exemplo, do objeto indireto, né? O objeto indireto ele é muito mais voltado para o verbo, né? A gente vai completar o verbo no objeto indireto. Aqui não, a gente vai completar o nome, ok? É tanto que no objeto indireto vocês vão fazer a pergunta para o verbo. Aqui não, aqui você faz a pergunta para o nome, que pode ser o nome mesmo, substantivo, advérbio, adjetivo. Por isso que a gente está falando de complemento nominal. Complementa o nome, dá sentido a esse nome, complementa o sentido dele. Então, vamos lá. Não tive dúvidas de que estivessem certos. Então, aqui na oração principal, vamos supor que a oração fosse só isso. E eu só falasse o seguinte, eu não tive dúvidas. A gente sente que falta algum complemento, né? Então, observe que na oração principal nós temos o nome dúvidas, que é um substantivo o quê? Abstrato, né? Lembrei o que é um substantivo abstrato? Ele vai nomear o quê? Pode nomear ação, pode nomear sentimentos, pode nomear estados. No caso aqui, o estado do sujeito aqui é dúvida, né? Ou pode estar ligado também a sentimento, né? Que dependem de outro ser concreto para existir. Então, nós temos aqui um substantivo abstrato. E notem quando eu digo assim, não tive dúvidas. Geralmente, quando a gente tem dúvidas de alguma coisa, né, não? Então, a gente, geralmente, quando eu diz, quem tem dúvida, a gente precisa saber de quê, né? Eu tenho dúvida. Imagina tu chegando pra mim e dizendo assim, Luana, eu tenho dúvida. E pronto, não dissesse mais nada. Aí eu ficava perguntando, sim, mas tu tem dúvida em quê? Então, a gente precisa de um complemento para esse nome. Observe que eu não fiz a pergunta para o verbo, fiz a pergunta para o nome. O nome que está precisando de um complemento, ok? Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é procurar a oração principal, como sempre. Ver se tem algum nome, né, que precise de complemento.
E se esse nome precisar de um complemento, então ele é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Lembrem-se aí do detalhe também que a completiva nominal, ela geralmente ela vai vir com uma preposição, certo? Observe, vocês lembram que eu falei da preposição? Então, nós temos aqui a conjunção, que já está na regra, né? Se ela é substantiva, a oração subordinada, ela sempre vai iniciar com a preposição que ou se. Só que, quando a gente está falando de completiva nominal e de objeto indireto, a gente vai ter o acréscimo da preposição, certo? Pronto. Aí, uma coisa que eu peço para que vocês tenham mais atenção é quanto duas observações. Nas próximas alternativas, a gente vai ter muitas respostas a gente vai ter muitas respostas voltadas para a oração subordinada subjetiva. Tem duas observações que eu quero fazer para vocês quanto à subjetiva, que também é uma espécie de macete para vocês identificarem mais fácil, certo? Porque vai que tem alguma pegadinha, né? Pronto. A primeira observação que eu faço é que eu vou ter uma oração subordinada subjetiva quando eu tiver verbos impessoais. Então, quando a tua oração principal, se a tua oração principal ela começar com um verbo impessoal, ela vai ser oração subjetiva, oração subordinada subjetiva. Novamente, quando a tua oração principal ela começar com um verbo impessoal, ela é uma oração subjetiva. Os verbos impessoais são esses. Eu tenho o verbo haver, que pode ser sinônimo de acontecer, né? Pode ter o verbo acontece. O aconteceu, tarará, tarará, tarará. Então, pode ser sinônimo de acontecer, de existir, ocorrer, realizar-se. Então, eu vou ter o verbo estar, o verbo fazer e o verbo ser, né? Que pode, às vezes, confundir. Pode ter lá o verbo ser com o é. É necessário, tá entendendo? O é o verbo ser. Às vezes ele pode estar como era ou como é. E se você assim, você vai olhar também se está iniciando com algum verbo que expressa fenômeno da natureza, certo? Essa é a primeira observação. A segunda observação é que ela também vai ser subjetiva se o verbo ele estiver na terceira pessoa, ou então, pronto, a próxima observação é que ela também vai ser subjetiva se ela for sujeito indeterminado. É sujeito indeterminado se o verbo ele estiver na terceira pessoa, é sujeito indeterminado se o verbo ele vier acompanhado do pronome se, né? Então, se ele tiver ou a letra A ou a letra B, ele vai ser um sujeito indeterminado. Então, vamos lembrar que o sujeito indeterminado é o que não pode ser identificado dentro de uma oração. Então, a gente não consegue perceber, pelo contexto ou pelo verbo, quem foi que exatamente praticou essa ação. A gente não sabe, ok? A gente não consegue identificar nem pelo contexto, mas assim, principalmente pelo verbo. A gente não consegue entender ou então identificar qual seria o sujeito dessa oração. Então, se o verbo na oração principal vier acompanhado do pronome se, vai ser subjetiva também. Pronto, então bem aqui a gente tem na F uma oração subordinada substantiva subjetiva. Observe que ela coloca na letra F, acontece que meu coração parou naquela hora. O acontece vai ser a nossa oração principal, não é mesmo? E que meu coração parou naquela hora vai ser a nossa oração subordinada. Então, observe que quando eu coloco, né, como resposta a oração subordinada substantiva subjetiva, o acontece, que é o verbo, e a oração principal também, ele vai pedir um sujeito. Mas vamos voltar para aquelas observações que eu tinha colocado, vocês lembram? Uma das primeiras observações é que
quando a oração principal ela inicia com o verbo impessoal, ela vai ser subjetiva. E nós temos um verbo impessoal iniciando aqui, que é o verbo acontece. O verbo acontece, ele vem do verbo haver, ele é um sinônimo do verbo haver. Então, é um macete que já pode ajudar vocês. Então, se a oração principal ela iniciar com o verbo impessoal, ela vai ser oração subordinada, substantiva, subjetiva, certo? Pronto. A letra G, a resposta é que nós vamos ter uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Por que nós vamos ter? Observe, a verdade é que nós não somos dignos de você. Então, observe que o que eu destaquei aqui, ele vai ao lado da nossa conjunção, né, que está dentro da regra. Ao lado da nossa conjunção, nós vamos ter um verbo de ligação. Então, voltem lá, façam essa recapitulação. Recapitulem aí tudo o que foi colocado naquele slide. Que quando nós temos um predicativo do sujeito, todas as vezes nós vamos ter o verbo de ligação. Então, a primeira coisa é identificar se tem função de predicativo, né, do sujeito da oração. E segundo, identificar se há um verbo de ligação ao lado da conjunção. Nós temos aqui um verbo de ligação, o é. Certo? Ah, professora, não é subjetiva? Não, porque a regra da subjetiva está voltada, pelo menos na primeira observação, a verbos impessoais. Geralmente os verbos impessoais eles vão começar na oração principal, certo? Aqui a gente vai ter o é destacado já na subordinada. Na questão 2, nós temos o seguinte. No seguinte grupo das orações sublinhadas, então ele te dá duas orações. É bom que estejas entendendo. E a segunda, não esqueças que somos privilegiados. Então, vocês vão ter que me dizer o que as duas elas são. Qual é a oração subordinada que as duas são? A primeira, já estou colocando a resposta, certo? Nós temos uma oração subordinada subjetiva. Lembra aí? Ela está começando com o verbo impessoal, que é o verbo ser, estar. É bom que estejas entendendo. Na oração principal, então tem uma oração subjetiva. Na segunda oração nós temos, não esqueça que somos privilegiados. Observe, não esqueça, vamos procurar logo aqui no verbo, quem esquece, esquece algo e não de algo. Quem esquece, esquece algo, então tem uma objetiva direta, certo? Sem preposição na minha pergunta, e com um sujeito na oração principal, né? Não esqueças que, não esqueças quem, não esqueças tu, não esqueças ele, ok? Então, nós vamos ter algum sujeito nessa oração principal. Então, tem um sujeito, em seguida, o verbo, o verbo, no caso aqui, é verbo transitivo direto. Então, letra B. Pronto, na questão 3 ele coloca, só não funciona como sujeito da oração principal a subordinada da alternativa. Então, no caso, a gente vai ter que ver dessas destacadas, qual é a destacada aqui que não serve para ser subordinada subjetiva, no caso, sujeito da oração principal. Qual é a alternativa que não serve? Essas aqui que estão sublinhadas, né, destacadas. Qual dessas destacadas aqui não serve para a oração principal? Então, a alternativa é a letra D. Por quê? Porque todas as outras alternativas, elas começam com o verbo impessoal, inclusive a letra E, certo? Pelo visto aqui, há uma quebra quando eu coloco a vírgula, né? Então, quando eu coloco uma vírgula, é como se começasse do parece, por conta da vírgula. Então, a vírgula dessa quebra, ok? Então, é como se começasse daqui, tudo bem? Então, seria a letra D. O fato é que tudo morre, então, não vai começar com o verbo impessoal. A questão 4, mais uma questão em que a alternativa
ela tem que ser subjetiva, né? Eu marquei a letra D, certo? Porque ele vai começar com o verbo impessoal. Confere? Pela regrinha aí, para facilitar a nossa vida. Tá começando com o verbo impessoal, então já facilita. Mais uma é subjetiva. Eu vou lembrar para vocês que é verbo também impessoal, se ele for um fenômeno da natureza. Então, parecia que a ventania queria levar a cidade. Então, observe que eu tenho um verbo que expressa um fenômeno da natureza. Então, esse verbo aqui está expressando um fenômeno da natureza, certo?